Olá, amigos e irmãos, muito boa noite. Recebam a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ricardo Andrade e vou estar junto com você aqui nas próximas quartas-feiras, ministrando a palavra de Deus e participando junto com você aqui do Conectados com a Palavra, o nosso programa aqui de atendimento ao ensino bíblico, onde nós estamos pensando juntos sobre a palavra de Deus. E esse ano voltados para a vida que frutifica, uma vida que dá frutos para a glória de Deus, como Jesus ensinou lá em João capítulo número 15, né? Que o fato de eu dar fruto, você dar fruto, nós darmos frutos, isso glorifica a Deus. E nessa série de estudos que eu vou estar aqui junto com vocês, nós vamos meditar, pensar juntos aqui sobre a vida de Samuel, a história do livro de Samuel. São 8 episódios, 8 capítulos, onde a gente vai estar compartilhando coisas da palavra de Deus. Então eu quero pedir aí o seu envolvimento, quero pedir um pouquinho da sua atenção, pedir que você se concentre nas coisas que Deus tem para falar com você e que você preste muita atenção. Se você está pegando hoje, de repente, no meio desses estudos, são 8 estudos, como eu disse, volta um pouquinho, entra lá na nossa playlist lá e assiste aquilo que Deus já ministrou, aquilo que Deus já falou através dos estudos aqui para abençoar a sua vida, tá certo? Estamos começando mais uma série, mais uma temporada aqui do Conectados com a Palavra, com o intuito sempre de abençoar a sua vida. Eu aproveito também esse meu tempo aqui inicial junto com você para te incentivar também a assistir os outros dias com os nossos outros irmãos. Nós temos outros pastores, presbíteros, homens e mulheres de Deus aqui ministrando para a gente, às segundas, às quartas e às sextas, sempre às 20 horas, com um estudo novo. E se você também está empenhado em se dedicar à palavra de Deus, você pode entrar aqui no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube aqui da igreja, e por lá você ir acompanhando os estudos, tá certo? Eu vou estar falando sobre a vida de Samuel, são 8 episódios, 8 lições sobre a vida de Samuel, começando desde o seu chamado até o momento onde ele sai ali de cena na história com a sua morte, e tudo o que se passou por isso. Muitas histórias bíblicas poderosas, coisas grandes de Deus, e eu quero te convidar para estar junto comigo nessa jornada, tá certo? Então, fica ligado aí, conectado com a palavra, porque Deus vai falar com você e Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Não perca a oportunidade de adorar a Ele. Contemplar anjos cantando aleluia, santo, santo é o Senhor. Nesse momento há muitos cantando e exaltando o nome dEle, e nós nos juntamos como uma só igreja e cantamos aleluia, te louvo, Ele é Senhor, pois sei que sobre todos sobre todos
nada melhor do que viver o reino dele enquanto estamos aqui. Chame o Senhor para fazer a vontade dele na sua vida. Que o reino dele se cumpra em mim, Senhor. Eu quero a tua justiça, eu quero a tua verdade, eu quero a tua paz e a tua alegria. Chamamos por ti, ó Deus. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no Faça essa oração mais uma vez ao Senhor. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, uma boa noite para você, para a sua família, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, não importa de onde você está agora, eu creio que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração e vai te fortalecer com a mensagem de Deus para essa noite. Esse é o programa Conectados com a Palavra de Deus e eu sou o pastor Ricardo Andrade e estou com você aqui às quartas-feiras, começando às 20 horas, para um tempo de adoração, como você teve há pouco com louvor, um tempo de oração que nós teremos aqui depois dessa mensagem, um tempo também para olharmos para a palavra de Deus. Estamos meditando aqui às quartas-feiras na história do livro de 1 Samuel, observando desde o capítulo 1 o que Deus está construindo na vida desse profeta, o que Deus está falando com a gente. E hoje estamos aqui no capítulo número 9. Pastor, o que você falou anteriormente? Entra no Facebook, aí você vai ver os episódios anteriores, ou entra também no YouTube, você vai encontrar lá uma playlist já criada com os episódios anteriores. Lembrando você também que às segundas, às quartas e às sextas nós temos estudo. Então, se você está buscando também se aprofundar em outros temas, você pode entrar no YouTube e procurar também os outros ensinos com outros pastores e presbíteros também, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Hoje eu quero falar com vocês sobre pessoas frutíferas deixam fluir, deixam a coisa acontecer. É muito importante isso, querido. É muito importante que nós saibamos que nós não devemos ser um lugar de águas paradas.
Não é esse o plano que Deus tem. Devemos ser um rio que flui, um lugar onde a água de Deus, o rio do Espírito Santo pode fluir, pode passar por nós e alcançando pessoas, alcançando a nossa vida, usando a nossa vida. Qualquer pessoa que está muito paralisada, muito travada, ela está deixando de ouvir a Deus, deixando de fazer o que Deus quer que ela faça, deixando de andar, de caminhar debaixo da unção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, ele fica de lá para cá, ele está andando pelo mundo, ele está passeando, buscando encontrar pessoas que estão também no movimento dele, andando conforme ele, andando no querer dele. Então, deixa fluir na sua vida, deixa o Espírito Santo fluir na sua vida, deixa a vontade de Deus fluir na sua vida, não paralisa isso, não bloqueia isso, não encarcera isso, não, deixa que Deus flui. Eu quero ler com você um texto aqui para ser uma base para a gente, mas a gente vai transitar no capítulo 9 aqui de 1 Samuel e também no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Então, se você já quer marcar aí com o dedo, com um marca-texto aí, ou com um marca-páginas, já pode marcar também Atos 9, que daqui a pouco a gente vai para lá pensar também naquele texto um pouquinho. 1 Samuel 9, o verso de número... começar aqui no verso número 6. Desculpa, começar um pouquinho antes aqui. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que o pai de Saul havia perdido, alguns animais. Ele manda Saul ir atrás dos animais. Saul vai para uma cidade, não encontra, vai para uma outra região e não encontra. E aqui no verso 5 diz que quando chegaram ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a se preocupar conosco. O servo, contudo, respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse ao servo: se formos, o que poderemos lhe dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata. Darei isso ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Vamos ao vidente, pois E Saul concordou, verso 10, desculpa. Muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. A lição que eu quero te dar, a primeira aqui desse texto, e avisar para você, é que é no caminhar, é no acertar situações, é no fazer coisas, é no aceitar alguns riscos, que você entra debaixo de um plano de Deus. Saul poderia muito bem ter dito aqui para o seu amigo, aqui o seu companheiro de viagem: não, 3 gramas é pouco para dar para um profeta, vamos voltar para casa, vamos preparar mais. De repente acharam, ele poderia bloquear todo um processo de Deus se ele não deixasse aquele momento fluir. Meu querido, quanta coisa que a gente já não perdeu porque não foi atrás de uma oportunidade, porque achou que aquilo que a gente possuía naquele momento não era suficiente. Deixamos de falar, deixamos de orar, deixamos de conquistar, deixamos de comprar, deixamos de negociar, porque a gente travou a situação e nem pensou na possibilidade do outro lado ter um Deus que já está agindo. Com certeza, 3 gramas de prata não era uma grande oferta para um profeta, para um vidente, como era chamado em Israel. 3 gramas fosse pouco, e Saul poderia ter bloqueado aquela história a partir dali. Não fica bem. Olha o que diz aqui o comecinho do capítulo 9. Havia um homem Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Coborate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. O mais alto batia nos seus ombros, ou seja, o pai de Saul era rico. E se ele chegasse diante de Samuel lá e falasse: quem é teu pai? Ele falasse: olha, meu pai é o Quis. Ele falou: mas o Quis é rico, você vem com uma oferta de 3. Não bloqueie aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, porque você de repente não tem tudo aquilo que você pensa que precisa para poder chegar diante de Deus, diante de uma oportunidade, diante de uma situação que Deus quer te levar. Deus havia escolhido Saul, Deus já havia dito, já havia atendido o pedido do povo e agora escolhido alguém para reinar sobre Israel. E se Saul bloqueasse, isso é a primeira coisa que eu quero que você pense: pastor, como é que eu faço para deixar o Espírito fluir? Comece a se envolver em situações em que você acredita que precisa de mais, mas que elas já estão apresentadas a você.
Tem situações que estão batendo na nossa porta e a gente não está entrando por essa porta porque pensa, eu preciso de mais isso, de mais daquilo, eu preciso de mais daquilo outro. Não, se a situação está batendo à nossa porta, se a oportunidade veio até nós, pode ser um plano de Deus para a nossa vida. Pode ser Deus querendo agir. Olha que palavra maravilhosa desse servo aqui. Vamos até um homem de Deus. Mas só tenho 3 gramas de prata, mas vamos até lá. E Saul foi, acredito aqui, perspicaz, sábio em falar, vamos. Por quê, querido? O não a gente já tem. O não para uma situação eu já tenho. O não para uma conquista eu já tenho. O não para uma situação que eu não desbravei eu já tenho. Agora eu estou indo atrás de uma outra situação, de uma outra oportunidade. E é isso que acontece aqui no capítulo 9. E eles vão eles pedem informações, eles correm atrás. A segunda lição, para deixar fluir é necessário correr atrás. Deixar fluir, tem que pôr o pé na estrada. Deixar fluir, tem que fazer a coisa caminhar, tem que fazer a coisa andar. Para deixar fluir, tem que ser como Marcos 5, aquela mulher com fluxo de sangue. Ela deixa fluir, ela sabe que se ela encostar na orla da veste, ela crê, melhor dizendo, se encostar na orla da veste, ela vai ser curada, ela vai ser transformada, a doença vai ser tirada dela. E ela deixa fluir, ela sai do lugar que ela está, ela sai da situação que ela está e vai em busca de algo. Tem que pôr o pé na estrada. Deixar fluir é pôr o pé na estrada. Primeiro ponto é parar de olhar para as limitações. Segundo ponto é pôr o pé na estrada. Deixa fluir na sua vida. Faz a coisa acontecer. Saul faz a coisa acontecer, põe o pé na estrada, sai perguntando onde está o vidente, onde está o profeta, onde está a pessoa com quem ele teria que falar. E aí diz aqui o verso 14, que eles foram à cidade e ao entrarem, Samuel estava vindo na direção deles, a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta dessa hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus, pois eu atentei para o pedido do meu povo, pois o seu clamor chegou até a mim. Olha, Deus havia avisado a Samuel que o homem viria. É claro que Deus está trabalhando para que Saul vá até lá, como Ele está trabalhando na minha vida e na sua vida. Mas ainda nós temos o arbítrio de tomar um caminho ou não, pôr o pé na estrada ou não, fazermos algo ou não, pararmos algo ou não. Mas Deus falou, olha, vou trazer até você um cara e quando ele chegar, unge ele, porque foi ele que eu escolhi. E aqui o verso de número 17 agora, diz o seguinte: quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: esse é o homem de quem lhe falei, ele governará o meu povo. Já estava no plano de Deus, a unção de Saul, mas Saul tinha que aceitar, deixar fluir, colocar a coisa para andar, pôr o pé na estrada, chegar com uma pequena oferta, chegar ali com um desejo, chegar com uma vontade, chegar diante dos profetas, chegar diante de Deus, chegar diante de Samuel. Saul poderia ter travado todo esse processo. E como é ruim quando a gente não deixa a coisa fluir. Quanta gente frustrada você já encontrou? Talvez nós possamos ser alguém frustrado porque uma oportunidade apareceu para nós e a gente recuou. A gente achou mais falta do que Deus, do que Deus naquela situação. A gente achou mais, olhamos mais para nós do que para Deus naquela situação. Entendemos que aquilo não poderia acontecer, porque como é que Deus poderia fazer algo acontecer tão grande com tão pouco? E olha o que está aqui em Atos 9, eu quero observar com você também uma história muito emblemática da Bíblia, que é a história da conversão do apóstolo Paulo, né? Quando ele está a caminho de Damasco, você conhece isso, ele ouve uma voz dos céus, e a voz fala, o chamando pelo nome, dizendo que tem um plano para ele, que tem um projeto para ele, que tem um propósito de vida para ele, e é Jesus quem se apresenta a Paulo naquele momento, e já vai aprendendo que aquilo que Deus quer que você deixe fluir já tem o seu nome, já tem o teu CPF registrado ali, o que Deus tem para você, o que Deus quer que você deixe fluir. Ele não quer que outros ocupem essa posição, porque senão Ele tinha chamado a outros. Então se essa porta está se abrindo na sua frente, é porque isso é para você. Aprende isso aí diante de Deus. Mas aqui em Atos 9, no verso número 10, diz que em Damasco havia um discípulo. Eu não quero falar de Paulo, eu quero falar de Ananias. Havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão e disse: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita,
e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Deus está falando com o homem. Deus está falando, olha, eu estou colocando uma oportunidade na sua frente, dando uma chance. Deus está dando mínimos detalhes aqui. Geralmente não é assim, mas Deus está dando detalhes a Ananias sobre quem é esse homem, sobre o que ele está fazendo. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. O coração de Ananias já não está com tanta disposição assim de deixar fluir. Por quê? Porque ele sabe quem é Saulo de Tarso. Ele já ouviu falar que o Saulo está perseguindo os seguidores do Senhor Jesus. Ele sabe que Saulo de Tarso tem cartas dadas pelas sinagogas para prender os seguidores do caminho, encarcerá-los, depois julgá-los e depois matá-los. Ele já ouviu toda a história. O coração de Ananias é muitas vezes o nosso coração. Um coração que, por conta das circunstâncias, não deixa fluir, paralisa a história ali. E ele fala isso para Deus. Ele chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes, verso 14, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, filho, vai, essa porta fui eu que abri para você. Vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E aí o texto diz aqui no verso 17, Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor lhe apareceu no caminho por onde você vinha. Enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado, e depois de comer, recuperou as suas forças. Olha, meu querido amado irmão, quando você deixa o Espírito Santo fluir, quando você flui no Espírito, quando você deixa a água e o rio de Deus fluir através da sua vida, coisas poderosíssimas acontecem, coisas grandes acontecem. Olha o que está acontecendo aqui com Ananias. Deus o chama, ele a princípio arredia a proposta de Deus, porque sabe quem é Saulo. Depois Deus diz: não, vai lá, eu quero que você faça isso. E ele vai, ele atende, ele deixa então a coisa fluir. Ele chega lá, ele põe as mãos sobre Paulo para orar por Paulo. As escamas caem dos olhos de Paulo. Paulo tem uma nova visão de vida, uma nova visão do reino, uma nova visão do Cristo, uma nova visão da fé. Quem é o responsável por isso? Ananias. Ananias, talvez nas rodas de amigo, ele diz: eu pus a mão sobre Saulo de Tarso, escamas caíram dos seus olhos e ele passou a enxergar a Deus como ele o é, através do Filho. Ele passou a entender o reino, ele passou a entender a glória de Deus, ele passou a entender todas as coisas espirituais as quais ele tinha estudado no Antigo Testamento a partir da imposição das mãos de Ananias. E mais, Ananias não foi só responsável por isso, Ananias foi responsável também pelo batismo de Saulo. Porque quando você deixa fluir, deixa o Espírito Santo fluir, as coisas fluírem na sua vida, você realiza sempre mais do que aquilo que você estava planejado para realizar. Isso é tremendo no plano de Deus, isso é tremendo na vontade de Deus. Quando você deixa fluir, aquilo que é realizado através da sua vida é sempre maior do que aquilo que você planejava que fosse realizado através da sua vida. Ananias está ali, segundo o que Deus disse para ele, somente para fazer uma oração por Paulo, para que ele voltasse a enxergar. Agora ele tem uma história para contar. Agora ele pode dizer que ele foi a pessoa que batizou o apóstolo, que fez todo o trabalho que o apóstolo Paulo fez. E o que Deus tem para fazer na sua vida quando você deixa fluir é algo magnífico, é algo grande. Eu quero encerrar a mensagem dessa noite indo com você também, antes de voltar para o nosso texto lá inicial, para Gênesis 12. Abre comigo aí a sua Bíblia na sua casa, em Gênesis capítulo 12. Aqui mais uma vez atesta o que acontece comigo, com você, quando você deixa fluir. Gênesis 12, o verso 1 está dizendo o seguinte: então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a casa de seu pai, e vá para a casa
Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Você sabe que Abraão, a partir dessa chamada, ele reúne tudo o que tem, ele reúne a sua esposa, ele reúne as coisas que possui e sai numa empreitada de acordo com aquilo que Deus tinha para ele. Ele sai num projeto de Deus, ele deixa fluir. Quero que você grave isso, ele deixa fluir, ele deixa a coisa acontecer. E aí diz o seguinte, que se Abraão aceitasse deixar fluir, o que Deus tinha para ele era o seguinte: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Meu querido, é claro que essa promessa ela vem junto, ela vem casada uma coisa com a outra. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E depois na sequência, porque eu vou te abençoar, vou fazer teu nome conhecido, você vai ser grande, você vai ser pai de nações, eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, eu vou estar com você. É claro que essa proposta vem junto, mas acredito demais que o coração de Abraão já se inclinou a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, mesmo antes dessa enxurrada de promessas, mesmo antes dessa enxurrada de coisas. Abraão com certeza não viu Deus exaltando o nome dele, fazendo-o ser grande enquanto ele estava juntando as coisas, ou nos primeiros dias de caminhada pelaquela estrada, talvez deserto, por aquela região, quando ele olha para trás e vê uma quantidade de gado, uma quantidade de bens, uma quantidade de pessoas trabalhando, quando ele vê as suas mulheres caminhando. Nós nem sempre vamos enxergar tudo, mas nós temos uma promessa da parte de Deus de que Ele vai fazer na nossa vida coisas tremendas quando nós deixarmos fluir. Quando eu deixar Deus fazer da minha vida aquilo que Ele deseja, isso é deixar fluir. Quando eu ouvir a voz de Deus e parar de colocar limitações, Ele vai fazer, Ele vai agir. Quando eu tirar das minhas mãos o controle, entregar nas mãos dEle o controle e deixar fluir, Ele vai acontecer. Você vai encontrar em Lucas 18, eu não quero entrar nisso nessa noite, mas você vai encontrar ali um exemplo de alguém que não deixou fluir. Um jovem que Jesus chamou para andar com ele, para caminhar com ele, mas que ele não deixou fluir. Ele foi barrado por situações. E é muito triste, meu amado, é muito ruim para a nossa vida quando as situações nos barram. Abraão tinha tudo para barrar a situação na vida dele. Não, imagina deixar os meus pais, deixar aqui a minha estabilidade emocional, deixar aqui a minha estabilidade parental, deixar aqui a minha estabilidade financeira, deixar aqui tudo que eu tenho para seguir essa ordem, essa voz. Ananias poderia dizer: não vou colocar a minha vida em risco, não vou me arriscar tanto assim, ele é um perseguidor, fale com ele diretamente como o Senhor fez, haja o Senhor mesmo na vida dele, como o Senhor sabe fazer e pode fazer. Saul poderia ter dito: não, são poucas gramas de prata, nós temos que honrar o profeta, vamos nos preparar melhor para isso, e a coisa não aconteceria, a coisa não fluiria, a coisa não iria até o ponto onde ela deveria ir. E é esse mal que eu quero blindar na sua vida com essa mensagem nessa noite, com essa verdade bíblica. Pessoas que querem dar fruto estão deixando fluir. No princípio talvez você não veja a coisa como ela é, mas eu tenho certeza absoluta que quando ela se apresentar como Deus quer que ela se apresente, esse momento aqui vai chegar na sua vida. Esse momento vai chegar diante de você também. Que é o finzinho aqui do capítulo 9. Que é o verso de número 27. 27, finalzinho dele. Diz que o servo foi e Samuel prosseguiu, dizendo a Saul: fique aqui um instante para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. Só depois que você deixa fluir é que você vê você pondo as mãos, depois que você deixa fluir, você vê você batizando, como Ananias ali, o apóstolo Paulo. Depois que você deixa fluir, depois que o Abraão deixou fluir, ele viu Deus dando um filho para ele na velhice, ele viu Deus se apresentando para ele viu Deus honrando ele viu Deus cuidando da vida dele. Depois que Saul deixou fluir, indo até o profeta, mesmo com aquela pouca quantidade que ele tinha ali, de coisas que talvez pudesse honrar ainda mais o profeta, é que ele recebe uma mensagem de Deus. Ele janta ali com Samuel e recebe da parte de Deus uma mensagem para o coração dele. Meu querido, deixa fluir.
Essa vai ser também a minha oração por você nesse momento. Eu quero que você feche seus olhos e curve aí a sua cabeça. No nome de Jesus, Pai. Eu sei que essa oração é a oração que pode mudar uma vida, Pai. Eu oro por esse irmão, oro por essa irmã, para que ele deixe fluir, Pai. Deixe o Espírito Santo conduzir a vida dele, tocar a história dele, levá-lo onde ele quer levar, Pai. Tira os temores, tira os medos, tira as travas nessa noite, Pai, em nome de Jesus. E coloca no coração desse irmão e dessa irmã a certeza, a fé que nós precisamos ter para deixar a coisa acontecer, Pai. Nós não confiamos em carro, muito menos em cavalos, mas nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor não vai nos levar por um caminho tortuoso, Pai. Vai nos levar por um caminho de vitória e de bênção, Deus. Que nós venhamos a crer, a acreditar e a confiar sempre, a cada dia mais no Senhor. E que nós venhamos a deixar fluir, Pai. Deixa o Teu Espírito Santo agir em nós, agir através de nós, tomar a nossa vida e nos conduzir, Pai. Eu sei que isso vai glorificar, vai exaltar o Teu nome, Senhor. E vai ser tremendo ver isso acontecer nas nossas vidas, Pai. Por isso nós oramos a Ti mais uma vez, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Meu querido, deixa fluir, tá certo? Deixa fluir porque vai ser bênção para você. Um forte abraço, eu fico por aqui. E se Deus quiser, quarta-feira que vem estamos juntos novamente. Até mais, paz. Amados irmãos, paz do Senhor Jesus novamente. Quero falar agora com vocês sobre o nosso momento de contribuição, ofertas e dízimos. E quero fazer isso olhando para a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo número 8. Vamos ler alguns versículos aqui e depois pensar em cima deles, tá certo? Versículo 1 está dizendo o seguinte: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. A assistência dos santos. A igreja da Macedônia era uma igreja pobre, uma igreja passando por diversas situações, uma igreja complicada, mas olha como Paulo explica toda essa situação para mostrar o privilégio que eles têm. Olha como Paulo usa aqui as palavras: quero que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. O projeto de Deus é que nós enxerguemos o fato de participarmos com dízimos, ofertas, contribuições voluntárias ou projetos especiais no reino de Deus como uma graça de Deus para a nossa vida. Na palavra de Deus é muito claro isso, que é melhor dar do que receber. Então é um privilégio para quem está participando, para quem está doando, para quem está ofertando, para quem está dizimando. É um privilégio para você participar disso. E é muito importante que você enxergue isso como o Espírito Santo quer que você enxergue. Não como um pesar, não com tristeza, não com uma amargura, não como se estivesse pagando ali uma conta, um boleto, não. Mas com uma alegria no seu coração por ser um participante disso e enxergar isso como uma chance, uma oportunidade que Deus te dá de graciosamente participar de algo poderoso. Participar da obra de Deus nessa terra, do plano de Deus para a minha vida, para a sua vida e para centenas de milhares de pessoas que estão aqui sendo atendidas por nós e em todos os lugares do mundo também alcançadas a partir do evangelho ao qual nós pregamos. Então isso é um privilégio para a gente, não é um pesar para a gente, é um privilégio para a gente. Segunda coisa que Paulo ensina aqui é que a igreja da Macedônia estava passando por uma severa tribulação, chegando ao ponto de alguns deles viverem pobrezas. Então não é o nosso estágio que vai definir se eu quero participar ou se eu não quero participar. É o meu coração que define isso. E o nosso coração tem que estar como estava o coração dos macedônios aqui, um coração que transborda em generosidade. Um coração que transborda no querer fazer. Um coração que tem o desejo de se aplicar e se dedicar para fazer alguma coisa. Eu não entendo que de repente a maior oferta de todas aquelas que Paulo recolhia fosse a oferta dos macedônios. Mas era uma oferta relevante porque trazia no seu bojo, no seu contexto, essa realidade e essa verdade. E a nossa participação tem que trazer isso. Daquilo que nós podemos fazer, muito ou pouco, fazermos com generosidade, com entrega, com desejo, com vontade. Jesus conta a história da viúva que dá ali as suas moedas, a sua ofertinha, né? Como nós ensinamos as crianças. E Jesus diz, ela deu muito mais do que todos. E tinham muitas outras pessoas ali ofertando muito mais do que ela.
mas ela fez com entrega, ela fez com generosidade. Essa palavra tem que estar guardada muito bem no nosso coração no que diz respeito às ofertas. Tem que ser sempre uma oferta generosa. Generosidade não tem a ver somente com volume, com tamanho, com cifrão, com cifra. Não, generosidade tem a ver com a entrega do coração. Por fim, o apóstolo Paulo diz que, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Iniciativa própria, suplicaram insistentemente porque perceberam que aquilo era um privilégio, participar da assistência dos santos. Cara, se isso não mudar a nossa concepção, meu amigo, minha amiga que está aí me assistindo, isso tem que mudar a nossa concepção. O entendimento sobre esse momento é um privilégio para cada um de nós participar disso. É um privilégio para mim, para você ser um participante da obra de Deus, da expansão do reino de Deus e da implantação do reino de Deus nessa terra. Se eu enxergar como um privilégio, eu vou participar com alegria, eu vou participar com generosidade, eu vou participar e vou fazer como a palavra de Deus quer que eu participe, como a palavra de Deus quer que eu faça. Se você agir dessa maneira, a sua oferta será recebida nos céus, você vai ser muito abençoado e com certeza aquilo que você entrega não será somente uma oferta financeira, material, mas será uma semente espiritual que trará para você colheita e abundância sobre a sua vida e sobre a sua casa. Então eu quero te abençoar agora no nome de Jesus Cristo e pedir que Deus te dê recompensa, que Deus te fortaleça e que Deus te abençoe e que você continue no propósito correto de viver sendo um abençoador do reino de Deus. Daqui a pouco vai aparecer na tela também as nossas contas bancárias aí e que você possa participar, você que está à distância, através do seu Pix ou da sua transferência bancária normal e que Deus abençoe a sua vida. Recebe a bênção de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa e sobre a sua história no nome de Jesus Cristo. Meu amado irmão, então é isso. Guarda no seu coração essa mensagem, guarda no seu coração essa palavra, que Deus te abençoe. Hoje estamos encerrando por aqui o Conectados com a Palavra. Semana que vem, se Deus permitir, nos agraciar, nós voltamos às 8 horas novamente. Sexta-feira tem um outro estudo com outro irmão e você pode acompanhar também. Segunda-feira também. Como eu disse a princípio, você pode segunda, quarta e sexta entrar aqui às 8 horas da noite. Vai ter sempre alguém para ministrar uma palavra dentro de um estudo sequencial para abençoar e fortalecer a sua vida. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz, um dia abençoado, uma noite de descanso cheia da graça dele e que Deus te fortaleça. Forte abraço e até mais.